Olá, gente, show de bola, terceiro vídeo envolvendo concordância nominal, né? A gente finalizou o segundo no vídeo anterior e agora a gente fecha este tema com a parte final daquelas regras. Então, a gente começa na verdade, uma regra de concordância verbal e nominal ao mesmo tempo, né? Então, é uma espécie de verbo nominal aqui. Quando nós temos aquelas expressões bastante conhecidas, é preciso, é bom, é necessário, né, é proibido, etc. Ali, como é que eu procedo diante dessas expressões? Eu sempre digo em sala de aula, eu vou repetir aqui a vocês também. Essas expressões, elas só podem te causar problema numa situação. Apenas em uma. Eli, qual é? Bom, primeiro vamos ver aquelas que não trazem problema pra gente. Então eu vou sumir e já era. Olha só. É proibido, é bom, é preciso, é necessário. Quando é que não vai ter problema para mim ali? Bom, você não terá problemas quando o sujeito sempre for uma estrutura infinitiva. Ou seja, você pode pensar aqui em 300 delas. Então, trabalhar é proibido, trabalhar é bom, trabalhar é preciso, trabalhar é necessário. Então, não tenho que mexer aqui. Falar é proibido, falar é bom, falar é preciso, falar é necessário. Ou seja, para todos os verbos. Não há o que errar aqui. Muito bem. Quando o sujeito vier da seguinte maneira aqui, que é a maneira 2, ou seja, uma estrutura masculina, antecedida ou não de artigo, o estudo é necessário, o estudo é proibido, o estudo é bom, o estudo é preciso. O mesmo valeria para qualquer outro. Tipo, o trabalho é proibido, o trabalho é bom, o trabalho é preciso, o trabalho é necessário. Ou seja, sem maiores dificuldades. Eu creio que na parte 1 e 2... você ficaria completamente ileso de erros. Agora, o problema está exatamente aqui, quando a gente relaciona, olha só, determinação. Este é o ponto, porque determinação, vocês notaram, essa palavra, ela é feminina, é um substantivo feminino, ao passo que bom é uma palavra masculina. O meu medo é que haja aqui uma espécie de conflito, e é normal que haja esse conflito. Ué, como é que eu vou manter uma adjetivação masculina se o meu sujeito é feminino? Ou seja, é certo dizer determinação é bom? Por incrível que pareça, desde que, como você está vendo, não apareça nada antes do substantivo feminino. Então, eu posso dizer frases como, por exemplo, vamos pensar numa palavra feminina que também possa se enquadrar aqui. Colocar aqui, vamos lá, pensar numa, de manhã cedo é difícil pensar as coisas, né? Colocar aqui, maçã, pronto, ó. Maçã, estou com uma maçã aqui à minha frente, foi a ideia que me veio, olha só. Eu posso dizer maçã é bom, maçã é preciso, maçã é proibido, maçã é necessário, sem nenhum problema. Agora, se eu escrevo é o que eu vou escrever agora, vou colocar o artigo aqui está o detalhe. A maçã, olha aí, neste momento eu crio uma zona de convergência. A maçã é boa, eu vou pegar até o A aqui e escrever em vermelho, ó, olha só. Vocês estão vendo a conexão que está ocorrendo aqui? A maçã é boa, olha só aqui, tá vendo? Então, o mesmo vai acontecer aqui embaixo, presta atenção, ó, a determinação é boa. Então, a maçã é boa, a maçã é precisa, a maçã é proibida, a maçã é necessária. Agora, se for só maçã é bom, maçã é preciso, maçã é proibido, maçã é necessário. Então, o único ponto, eu acho, que pode criar problema para vocês é quando o substantivo feminino vier sem o artigo, porque você pode criar um conflito. Mas aí você pensa, não tem artigo, não tem nada antes. Então pronto, então mantenha tudo igual, tá certo? Ó. Ele é só se for artigo, não, na verdade qualquer determinante, entendeu? Quer dizer, qualquer determinante vai entrar dentro dessa configuração aqui. Então, por exemplo, se eu digo assim, ó, a assinatura é necessário, ó. Eu mantive, não foi, ó? Você sabe que a assinatura é um substantivo feminino, beleza? Só que eu vou colocar agora aqui um determinante, ó. Tua, vou voltar ao azul, tá? A assinatura é necessária. Aí é onde entra o pulo do gato, ó. Tua assinatura é necessária. Tua
a assinatura é necessária. Deu para perceber aqui? A assinatura é necessária, a assinatura é boa, a assinatura é proibida, a assinatura é precisa. Deu para perceber? Muito bem, então não é só com artigos, numerais também podem compor este mesmo quadro, bem como pronomes, tá certo? Ou seja, qualquer tipo de determinante. Bom, volta comigo lá. Quando a gente volta ao slide, nós vamos reconhecer isso com mais facilidade, vamos ver mais exemplos. Ó. Determinação é boa, nossa determinação é boa. É proibido venda de drogas, aí como venda, eu inverti aqui, vocês estão vendo, venda é o sujeito, não tem nada antes de venda, mesmo você sabendo que venda é uma palavra feminina. Se, entretanto, eu coloco um artigo, um determinante em venda, aí a coisa mudou, né, gente? A venda é proibida, eu conecto um aqui ao outro, vocês estão vendo? Então a venda é proibida. Tá legal, tranquilo? Uma regra que não causa estardalhaço, é uma regra um tanto quanto tranquila. Então vamos tocar o barco. Ele entendia o processo, entendi sim, sem dúvida alguma. Bom, o próximo caso entra com as palavras invariáveis, né? E o que seriam essas palavras invariáveis? São aquelas que não mudam nunca, gente. São expressões, vamos dizer assim. São palavras que a gramática elege como palavras acima de qualquer suspeita. Ou seja, chova, faça sol, elas permanecerão sempre do mesmo jeito. E aí nós teremos este grupinho aqui. Olha esse grupinho. Menos, que não existe menos, né? A expressão a olhos vistos, a expressão em anexo, que nós já vimos, a expressão a sós, a cor azul marinho, monstro, numa concepção de adjetivo, numa concepção boa, até nessa palavra monstro, ela não é usada numa conotação negativa, ao contrário, positiva. Alerta, palavrinha que está, podemos dizer assim, sob júdice, né? Porque tem muitos gramáticos que questionam o fato de essa palavra ser considerada ainda hoje em dia invariável. Todo, quando tiver função de advérbio e quando significar totalmente. Mediante, que é a mesma coisa que a partir de. Pseudo, que é a mesma coisa que falso. Mediante, a partir de. Pseudo, mesma coisa que falso. E tirante e salvo, que significam a mesma coisa, exceto a fora. Todas são invariáveis, ou seja, todas elas não vão mudar com ninguém, ou seja, elas não vão sofrer nenhum tipo de intervenção, nenhum tipo de, digamos assim, despautério. Então vamos lá, vamos ao próximo, e aí vamos ver os exemplos, né? Vamos ver na prática como é que isso funciona. Olha só o salvo, gente. Salvo aquelas poucas palavras, a palestra foi um desastre. Então olha só, quando eu digo salvo aquelas poucas palavras, vamos pensar comigo aqui, ver se você concorda, que este salvo aqui, olha só aqui, ó, ele não tem nada a ver com salvamento, né? Ó, este salvo aqui é o exceto. Do mesmo jeito que você não fala excetas aquelas pessoas, você não vai falar salvas aquelas pessoas, né? Ele, salvo, significa o que aí? Não significa, como a gente está vendo aí, algo diferente, algo fora da realidade. E outra, né? Não tem nada a ver com... Se fosse assim, se fosse, vamos supor assim, salvas as crianças, os bombeiros agora concentravam-se nos adultos. Então, se fossem salvas, aí teríamos a ideia de salvação, né? Aqui não, aqui é de exceto. Então, ó, por mais que eu tenha feminino plural, o salvo permanece o quê? Invariável. O mesmo vale com fome, agora estou com menos fome, ela tinha menos vontade de trabalhar e assim por diante, por mais estranho que possa parecer. A expressão subjeice, a expressão não, a palavra, né? Alerta, os candidatos estão alerta, já há gramáticos que consideram a flexão dessa palavra, enfim, deixamos essa polêmica de lado. Muito cuidado com a expressãozinha a sós. Tem gente que pensa que a só serve quando há um rapaz junto de uma moça. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver isso aqui. A sós não necessariamente é um encontro amoroso. Não é assim. Na verdade, a sós, você pode fazer assim. Você pode dizer coisas do tipo assim. Nós estamos a sós. Tipo, eu estava a sós com 20 pessoas. Claro, se elas fossem pessoas... Opa, vocês estão me pegando aqui. Se vocês fossem pessoas... se houvesse outras pessoas no grupo, né? Nós diríamos exatamente assim. Nós diríamos, olha... nós estamos a sós com os 10 executivos da empresa e os outros 100 executivos não participam. Então, nós estamos aqui
entre 10 pessoas estamos a sós, né? Quer dizer, o a sós reclama muito mais uma questão de intimidade do que quantidade. Então, o a sós pressupõe uma espécie de reserva, né? Um ato mais reservado, mais íntimo. Não tem nada a ver com a questão de que tem que ser um homem ou mulher. Isso aí é conversa fiada, tá certo? Claro que a gente, quando está namorando, né, prefere ficar a sós, né? E aí é normal. Bom, mas há casais mais evoluídos que ficam a sós com mais 3 casais, por exemplo. E aí? Ele pode? Não pode, ué. Pode ou não pode? Pode, cameraman? Pode. Então, aí vai depender. Ele é minha cabeça é uma cabeça boa e tal. Eu não tinha problema não. Então pronto, então manda bala, meu amigo. Fica a sós com mais 3 casais. Olha aí a festa que é. Entendeu? Agora tem que ter a cabeça boa para segurar a onda. Fechou? Então cuida, se você não tem cabeça boa, não vá não. Tá legal? Bom, vamos acabar essa conversa, professor. O senhor está me desvirtuando aqui. Eu sou um homem bom, eu sou uma menina boa. Pois é, então vamos mudar dessas conversas. As conversas podem prejudicar você. Então a sós foi. As pseudomédicas foram localizadas pela polícia. Olha, veja a força que a gente quando fala essa frase, a gente se inclina a dizer as pseudas médicas, né? Porque a gente está assim, entre um artigo feminino e um substantivo feminino, né? Então a tendência é dizer as pseudas. Mas não, invariável, não vai por ninguém. Zico fez gols monstro na Copa de 82. Essa palavra monstro, gente, ela tem uma conotação positiva, viu? Então, por exemplo, você pode dizer assim, ele atingiu números monstro na última eleição. Pode, né? Ele fez uma proposta monstro ao fulano de tal e ele não a recusou. Então esse monstro, ele não tem aquela concepção de uma coisa horrorosa, feia, horrenda, enfim, não. Esse monstro aqui é positivo, ou seja, é uma coisa supimpa, show de bola, entendeu? Então, no caso, assumindo essa conotação, assumindo esse caráter semântico, a palavra monstro ela é invariável. Tá legal? Vamos aparecer, já fui. E essa daqui que é a mais estranha de todas, que é a palavra todo, né? Veja, as mulheres todo-poderosas deixaram a sala cedo. Todo significando totalmente, viu? Ou seja, as mulheres totalmente poderosas deixaram a sala mais cedo. Então esse totalmente aqui, tenham cuidado, tá certo? Tenham cuidado. Eu queria colocar todas, não vai rolar não, viu? E outra, a questão do hífen, basicamente hoje, já há gramáticos que nem reclamam a presença dele. Ou seja, você pode dizer coisas do tipo, a moça está a moça está todo nervosa. Sério. Quando esse todo, a moça está todo nervosa, esse todo aqui significa totalmente. Se você fizer a leitura com totalmente, vai ficar muito bom. A moça está totalmente nervosa. Aí, ó, tá vendo? Então, o todo realmente pode substituir o totalmente e vice-versa. Então, isso aqui é uma via de mão dupla, tá? O CESP, por exemplo, que é uma banca que adora fazer propor trocas, né? Então, cuidado aí com esse todo e totalmente. Se cair na tua prova, minha prova é Wessel, minha prova é ímpar. Então, você já faz a troca aí de um pelo outro. Beleza? Volta comigo, vamos voltar lá. Vamos voltar aos slides. Bom, voltando aos slides, fechou essa página toda. E agora entra essa configuraçãozinha aqui. Um tanto quanto rara, viu, gente? Não é uma configuração comum, confesso a vocês. Quem costuma cobrar esse caso aqui é a banca Sesgran Rio. Veja como o processo é fácil. Ó. Nós temos uma expressão de engrandecimento, o mais, e aí você pensa sempre assim, toda vez que tiver o mais, é possível. Toda vez que você tiver os mais, é possível isso. Elas significam algo como grandioso, muito, bastante. Tipo, esses alunos são o mais estudiosos possível. Aí você poderia perguntar a mim, professor, não está errado não? São esses alunos o mais estudiosos possível, professor? Eu estou achando tão errado isso aqui.
Gente, é só uma impressão, porque você está querendo concordar os estudiosos com possível, com o mais. Não dá. Estudiosos, concorda com quem? Com alunos, gente. Não é verdade? Então, alunos são estudiosos, e aí eu pus aqui na ordem direta, olha como fica melhor de ver. Esses alunos são estudiosos o mais possível, como se fosse, esses alunos são bastante estudiosos, esses alunos são muito estudiosos, vocês estão vendo? Bom, se o mais é possível, então os mais é o quê? Possíveis. Portanto, aqueles eram homens os mais valentes possíveis. Os possíveis, o possível. Beleza? Tranquilo? Bem fácil, né? Não é tão difícil assim, não. É só mais decoreba. Eu acho que essa terceira parte do nosso material, essa terceira parte da aula, ela é muito de memorização, né? Se você for olhar direitinho, tem muito realmente isso, né? De você... não é aquela primeira parte mais cerebral, né? Que a gente falava do concordância mais próxima, papapá. Aqui não, aqui é mais de memorização mesmo, de organizar isso na memória. Tá legal? Vamos falar do haja vista. Ó, antes, volta aqui. Volta aqui, não vai embora não, fica aqui. Olha só. Pra gente entender essa história do haja vista, primeiro eu quero que você olhe pra cá, pra cima. Aqui é a minha mão, aqui é a minha mão. Tá vendo os meus dedinhos aqui? Imagina um A em cima de cada dedinho. Um A em cima de cada dedinho. Você vai guardar isso daqui, tá certo? Guarda. Você vai pensar o seguinte. Toda vida que você tiver haja vista, significando veja, olhe, por exemplo, como podemos ilustrar? Sempre essa expressão com esse valor, ela é composta por 3 As e para a imensa maioria esmagadora dos gramáticos, veja que eu fiz aí, exagerei pra caramba, né? Mas o fato é que a maioria dos gramáticos, assim, uma parte significativa deles, não concebe a existência do hajam vista, mas sim como haja vista. Ou seja, muitos gramáticos consideram a expressão ela invariável. Vem ver comigo, vem ver, ó. Veja. Então, primeira coisa, quero que você memorize. Você guarda isso aí, ó. Opa, que não deu, que ficou muito ruim. Peraí, deixa eu só diminuir aqui. Essa expressão, ela significa algo como olhe, veja, por exemplo, etc. Legal? Então, quando digo, a tecnologia vem surpreendendo muito, haja vista o fato de tudo defasar com facilidade. Você está vendo que são 3 As, ó, haja vista. E você notou também que a expressão o fato está querendo te induzir a escrever haja visto. Né? Quer dizer, quando a gente lê desta forma o texto, não nos parece errada a construção. Ou seja, se você lesse ou falasse, a tecnologia vem surpreendendo muito, haja visto o fato de tudo defasar com facilidade, você estaria entendendo a frase muitíssimo bem, isso é verdade. Mas a correção gramatical estaria o quê? Comprometida. Deu para perceber? Porque como é uma expressão invariável, ela não vai se comunicar com o que está na frente. No exemplo 2, aí onde entra a questão da orientação, né, a maioria dos gramáticos orienta como a gente orientou agora há pouco, inclusive se a coisa exemplificada estiver no plural, os novos números do IBGE. Só que o professor grande, o professor monstro da linguística, o professor Avenida Bechara, declarou em sua gramática que existe uma possibilidade de você escrever hajam vista. Bom, a gente vai tomar isso como exceção, porque no fim das contas, não há nenhuma banca que eu tenha visto ainda que siga este princípio. Ou seja, ele dá facultatividade, porque você pode concordar com os novos números, ou simplesmente voltar à estrutura original, que não muda. E aí que o normal é cair haja vista, como eu já explico aqui um pouquinho abaixo. Tá legal? Tranquilo? Então cuidado, haja vista, ó, 3 As, 1 A, 2 As, 3 As. Tá legal? Isso é o haja vista, isso é o olhe, isso é o veja. Muito bem? Muito bem. Próximo slide. Bom, isso aqui eu chamo de olho de camaleão. Vem cá comigo aqui. Você sabe que o camaleão é aquele bicho que um olho está olhando para frente e o outro está olhando para trás, né? É aquele olhar que a gente queria ter na praia, né? Já pensou você com seu namorado, com sua namorada, podendo bisbilhotar a vida alheia, né?
podendo desbilhotar os corpos alheios, sem que, entretanto, você fosse chamado a atenção, seria uma boa, né? Não, mas aí se você tivesse olhos de camaleão, todos nós teríamos olhos de camaleão, e seria a coisa mais estranha do mundo olhar para uma pessoa, falar com essa pessoa, e um olho está na esquerda, o outro, imagina a loucura, hein? Horrível, hein? Imagina eu falando, imagina você assistindo a minha aula, e um olho meu está aqui se virando para o Val, e o outro olho se virando lá para aquela lâmpada ali, ia ficar uma coisa horrível, não ia? Enfim, seriam olhos mutantes, né? Bom, brincadeiras à parte, o fato que a gente vai ver agora é que o tal é como se fosse um olho de camaleão, um olho, sei lá, o olho daqui, dessa parte direita, em que ele pode olhar para trás, e o outro olho pode olhar para frente, ou seja, eles se conectam com estruturas diferentes. Eles não focam a mesma imagem, entende? Eles focam imagens que podem aparecer antes ou depois. E é isso que a gente vai ver agora. Vem, desaparece. O tal se refere sempre a um substantivo que aparece antes dele, que eu vou chamar de substantivo X, e o Y é um substantivo, aliás, e o qual é um substantivo Y, que aparecerá com certeza no final da frase. Então, tal qual, eu não sou alienado a usar tal qual, posso usar tais qual, ou então tal quais, ou então tais quais, ou então bom e velho conhecido nosso tal qual. Vamos ver exemplos? Vamos lá, ó. Observe aqui. Os modelos econômicos são tais qual o projeto anterior. Olha, o tais concorda com quem? Com modelos. E o qual concorda com quem? Com o projeto. Aí, ó. Tá vendo como um é independente do outro? Um é independente do outro. Tá? A proposta apresenta modelo tal qual as medidas anteriores. Ó, o tal concorda com o modelo e o qual com o quê? Medidas. Mas é feio. Não, feio não é um critério linguístico, né? E último exemplo, os homens são inocentes, tais quais as empresas onde trabalhavam. O tais se refere a quem? A homens, e o quais se refere a empresas. Ou seja, os dois no plural. Ele que você não colocou um no singular, assim, os dois no singular? Ora, porque a gente já viu tanto, né? A gente já conhece tanto, não vale nem a pena. Beleza? Tranquilo? Muito bem, cuidado. E aí chegamos ao último caso da teoria da concordância nominal. Olha só. Esse último caso ele é bem bacana, ele é bem fácil no fim das contas. Olha só. É quando a gente tem cores, né? Não cores compostas, eu quero cores simples. E é um tanto quanto tranquilo. Se a cor apresentar algum tipo de ambiguidade, como você está vendo aqui em cima, a palavra não vai sofrer variação. O que seria essa ambiguidade aí? Ora, há determinadas cores que não são necessariamente cores. Então, por exemplo, chumbo. Eu posso comprar um blazer chumbo. Chumbo pode ser o chumbo, o elemento químico, e pode ser chumbo também de a cor, né, de usar apenas a cor, aquele cor meio cinzenta, etc. Né? Eu posso também, por exemplo, ter café. Café, ele tinha uma camisa café. Ele comprou 2 sapatos café. E esse café, claro, não tem nada a ver com o produto, mas a cor. Então, assim, toda vida que a cor apresentar algum tipo de ambiguidade, você não mexe na palavra. Porque você quer a ideia de cor, você não quer a ideia literal de café, a ideia literal de outra possível cor, que possa parecer creme, por exemplo, e assim por diante. Vem cá comigo, vem cá, foi, já era. Então, se apresentar duplo sentido, não variará. Tenho 2 camisas rosa, certíssimo. Rosa estava errado, erradíssimo. Já tive um carro e uma moto cinza. Cinza é ambíguo. Cinza pode ser a cinza do cigarro, pode ser a cinza... a cinza de quem? A cinza do cadáver, né? Em decomposição. Pode ser as cinzas de um edifício que pegou fogo. Enfim, aí vai depender de um monte de coisa. Então, já tive um carro e uma moto cinza. Nada de dizer cinzas. Ele não viu os paletós grafite e não grafites. Tá vendo aí? Beleza. E nos demais? Bom, vamos colocar aqui algumas outras palavrinhas, né? Olha só. Cuidado com essa mesma turminha aqui. Vinho, creme, café, laranja, reticências. Então essas palavras, cuidado que elas apresentam dupla significação. E é por esta razão que a gente pode usar
A gente não deve usar, aliás, não deve usar no plural. Agora, se a palavra ela não tem duplo sentido, veja, ela não tem, aí ela vai variar normalmente. O movimento é um tanto quanto claro. Comprei 5 toalhas verdes, já tive 2 carros pretos, mas professor, eu chamo meu namorado até hoje meu preto. Não é uma variação, não? Não, aí é o jeito que você chama o seu namorado, tá? Isso aí é uma coisa particular, fique à vontade, tá legal? Não tem nada de querer, eu chamo de meu preto, meu pretinho, minha pretinha, professor, eu chamo minha namorada de minha pretinha, vem cá, meu amor. E aí? Bom, e aí não é um duplo sentido, né? É uma forma carinhosa, enfim, quase que uma gíria, de um certo modo, né? Não é verdade? Então, assim, não é uma variação da cor, tá legal? Vinho não, posso comprar uma camisa vinho, posso comprar um vinho, literalmente, né? Creme, a mesma coisa com café, com laranja, com charuto, chocolate, já vi cores, né? Chocolate, sim, chocolate. Se for cor, sem dúvida alguma, você tem que se ligar e não vai variar se ela apresentar ambiguidade. Se não apresentar, como é o caso aqui, aí é show de bola. Ó. Os biquínis amarelos, os biquínis verdes, os biquínis azuis, e assim por diante. Tá legal? Se a cor apresentar duplo sentido, aí a coisa complica pra gente. Muitíssimo bem, muitíssimo bem. E agora a gente vai fazer um pouquinho, né, uma bicadinha nestes exercícios aqui. A gente vai só ajeitar o tamanho da tela, que está grandão demais. A gente ajeita isso aí, é coisa rápida. Olha só, num instante vai ficar do tamanho exato que a gente quer, né? Olha aí como ficou bacana, tá vendo? Show de bola. Então vamos lá, vamos fazer essa primeira questão aqui e ver como é que você reage a estas regras de concordância verbal. Diz o seguinte, a frase em que a concordância nominal está correta é: a vasta plantação e a casa grande, caiados há pouco tempo, eram o melhor sinal de prosperidade familiar. Então vamos lá ver. O sujeito é a vasta plantação e a casa grande, né? Caiados. O problema, gente, é que caiados, olha só, não sei se vocês concordam, caiados está no masculino plural, e os sujeitos, os núcleos, são todos, né? Opa, aqui não é núcleo não. Olha só, eles estão no singular. E outra, são todas o quê? Femininas. Que diabos eu estou fazendo com caiados? Não, gente. Eu tenho que escrever aqui, na verdade, caiada. O que é caiá, hein? Caiá é pôr a cal. A cal, aquela tinta branquinha meio transparente, né? Que não é o cal, é a cal, né? É uma palavra feminina. Então, caiar uma casa é pintá-la com a cal. Entendeu? Então o correto é dizer a vasta plantação e a casa grande caiada há pouco tempo eram... Por que eu não posso dizer caiadas? Porque ninguém põe tinta em plantação, né, gente? Pelo amor de Deus. Item B. Eles, com ar entristecidos, dirigiram-se ao salão onde se encontravam as vítimas do acidente. O teu cérebro é tão competente nesta hora que pode ser que ele faça uma autocorreção. Que você diga... eles entristecidos ali. Talvez o teu cérebro tenha lido assim. Mas veja que há 2 vírgulas. Eles, cadê? A saber as vírgulas. Depois de eles e depois de entristecidos. E aqui, a presença dessas vírgulas cancela que eu pense que eles está concordando com entristecidos. Na verdade, existe o substantivo ar. E aí, gente... Eles, com ares entristecidos, dirigiram-se ao salão onde se encontravam as vítimas do acidente. Deu para ver? Muito bem, muito bem. Não lhe pareciam úteis. Olha, não vou nem entrar em detalhamento, porque eu acho esse item tão fácil. Não lhe pareciam úteis aquelas plantas esquisitas que ele cultivava em sua pacata e linda chácara do interior. Ou seja, aquelas plantas esquisitas não lhe pareciam úteis. Correto o item, incorreto o item C. Prosseguindo. Quando foi encontrado, ele apresentava feridos. A perna, vou mudar de cor aqui, pronto. A perna e o braço, mais uma vez vermelho, direitos. Mas estava totalmente lúcido. Ele está certo isso aqui, olha, feridos está concordando. Tanto com perna, como com
braços. Você já sabe, quando há disputa de gênero, quem prevalece sempre o masculino plural. Então, quando foi encontrado, ele apresentava feridos, a perna e o braço direitos, e direitos concordando também com o somatório dos dois, dizendo que tanto os braços como as pernas direitas, né, estavam machucadas. Ou seja, o item D é um item correto. É ele que nós marcaremos. É o mais esquisitão de todos, mas é o item correto. Né? O item E peca aqui, ó. Esses livros e cadernos, já vimos que isso aqui está certo, né? Esses livros e cadernos não são meus, mas poderão ser importantes para a pesquisa que estou fazendo. Beleza? Então vem cá comigo, vem fechar. Fecha aqui que a gente volta daqui a pouco para gravar outro vídeo. É só um instantinho.